Eu quero te convidar, a igreja, a se colocar de pé comigo, capítulo 6 de Lucas, a partir do verso 37. Jesus está pregando a uma multidão, e ele diz: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Deus de glória, a Ti, Senhor, nosso louvor. Obrigado, meu Pai, por essa manhã podermos estar aqui em Tua presença, em Tua casa, com a Tua palavra em mãos, na expectativa daquilo que Tu vais fazer nesta hora, Senhor, em nossa vida. Então, Senhor, nós suplicamos a Ti, fala conosco, opera em nós, transforma o nosso coração, nossa vida conforme o Teu querer, e conduza-nos, Senhor, no caminho, Senhor, ó Deus, no caminho da salvação. Te pedimos isso em nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém. Pode sentar-se. Coloquei como tema desta pregação: examine-se antes de julgar e condenar o teu irmão. Examine-se, avalie o teu coração, examine-se. O que Jesus está fazendo aqui? Uma obra que só Ele pode fazer. Ele está ensinando e, através da sua palavra, transformando vidas e corações. Jesus está dizendo quem serão os abençoados, os salvos, e quem são aqueles que vão perecer. Ele choca a multidão e também a nós, quando diz no verso 27, que vimos no domingo passado: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Irmãos, eu preguei isso no domingo, de manhã e de noite. Segunda-feira, aula prática. Aula prática. Às vezes as pessoas que mais nos ferem são os da nossa casa. E aí eu fui ao Rio de Janeiro conversar com meu pai, mas eu estava cheio dessa palavra, irmãos. Isso faz toda a diferença. Meu pai começou manso, né? Ele tem essa habilidade, manso e tal. No fim ele já querendo me dobrar, né? De algo que, uma questão familiar. E aí eu: não, pai, isso não é certo, isso não é de Deus. Não, pai, isso não é certo, isso não é de Deus. Não, pai, isso não é certo, não é de Deus. E lá, depois de umas 5 horas de conversa, ele ficou bravo igual um siri na lata, se armou e tal, e a paz do Senhor encheu meu coração. Eu falei: pai, agora que o Senhor já se exaltou, eu não posso mais ficar, eu vou embora, mas eu amo o Senhor, fica com Jesus, eu estou indo, né? Peguei minha sobrinha que estava também próxima, falei: vamos, Thaís, vamos. Eu falei: pai, fica na paz de Cristo Jesus. E antes eu voltava para casa adoecido, porque quando você é machucado por alguém que você ama, pelo pai e pela mãe, você sabia que os litígios com pai e mãe causam
feridas tão profundas que nós carregamos para o resto da nossa vida. E se você não os perdoar e não os amar, como que eu posso amar? Meu pai fez isso, fez aquilo comigo. Amar não é beijo-abraço. Nós aprendemos isso domingo. Amor é atitude, é ajudar se precisar, é perdoar. Não é verdade? Se você não fizer isso, você fica cativo o resto da vida. Isso não é só com pai e mãe, todo relacionamento, mas o relacionamento com os pais. E você pode dizer assim: mas pastor, tem pais que são abusadores. Isso existe, igreja? Existe. E como que a gente faz isso, esse processo de cura? Agradeça a Deus porque você veio à vida através deles, ponto. Senhor, obrigado pelos meus pais, porque o Senhor usou eles para me dar vida. Isso já é suficiente. Você entendeu isso? Isso vem de Deus para você. Não fica tentando conseguir, né? Mas não tem nada que eu veja neles que seja bom, porque tem pessoas que são perversas e tem pais perversos. Então você não precisa buscar alguma coisa de bom, você agradeça a Deus: Senhor, o Senhor me deu vida através de meu pai, da minha mãe, obrigado por isso, que o Senhor os abençoe, que o Senhor tenha compaixão. Se eles não são salvos, ora, Senhor, salva os meus pais. Mas se são brigas familiares normais, é para exercitar isso mais de perto. Pastor, eu sou obrigado a ficar ao lado daquele que me fere? Não. A palavra de Deus diz: quando dois não concordam, não podem andar juntos. Mas você tem que perdoar. E se tiver que ir lá e ficar junto por um tempo, você tem que poder ir e voltar, sem voltar em frangalhos, destruído, chorando, né, com úlcera, com pressão alta, nada disso. Porque você vai lá, seguindo os passos de Cristo. Senhor, assim como o Senhor me amou quando eu era teu inimigo, eu, Senhor, ó Deus, no teu poder, na tua graça, vou exercitar amor sobre essa pessoa, mesmo sabendo que ela me machucou, me feriu e até me quer mal. Isso é um processo pesado para nós. A gente pode até pensar: poxa, isso é pesado demais. Isso é libertador. Jesus está ensinando a mim e a você como ter uma vida abundante e livre de todo esse fardo, da mágoa, do rancor, dos julgamentos. Então viver esse caminho, irmãos, é o caminho de vida, da nova vida com Cristo. O Senhor está aqui quebrando conceitos, porque qual era a lei que as pessoas estavam acostumadas? Código de Hammurabi. Você roubou, corta a mão dele. Você fez uma casa, a casa caiu e matou as pessoas, coloca a família dele dentro de uma casa e derruba, mata todos eles. Olho por olho, dente por dente. Jesus chega e diz: não é assim no reino. O reino dos céus é o código do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Ame. O amor é a regra de vida. Não o amor romântico, mas o amor de Deus, o amor que vem de Deus, o amor que o Senhor derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E agora Jesus chega nesse ponto e diz: não julguem. Se vocês julgarem, vocês também serão julgados. Às vezes nós sentimos prazer de falar mal de alguém, mas você já passou por momento em que você sabe que as pessoas estão falando mal de você? Você acha saboroso? Mais uma vez vou lá para a família. Não dói mais quando você sabe que seus irmãos estão falando mal de você? Que seus primos, seus tios, seus pais, seus filhos. E o Senhor diz: então não façam isso. Se vocês não querem ser julgados, não julguem. O julgamento precipitado, o julgamento impiedoso, é proibido pela palavra de Deus. Nós julgarmos, sentenciarmos pessoas.
Então o Senhor nos dá uma ordem: não julguem. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O que Jesus está proibindo aqui não é que você tenha discernimento. Você tem que ter discernimento. Foi o Senhor que te deu, de saber o que é certo e o que é errado. Na conversa com meu pai eu sabia, e na minha mente eu ficava: meu Deus, que homem mau. Quanta a gente tem os nossos julgamentos. Mas a palavra de Deus, ela diz: olha, o juízo pertence a mim, a vingança pertence a Deus. E quando você, mesmo quando uma pessoa está em litígio contra você, e você ora, intercede por aquela pessoa, salva, liberta, Senhor, e se ela precisar, você socorre, o próprio Deus é Ele que vai advogar a tua causa e vai julgar essa questão. Então Jesus, voltando aqui, Ele não está proibindo você de ter o exercício do discernimento, de saber o que é luz, o que é trevas, de saber que algumas celebridades são servos do diabo, que propagam e proclamam um credo diabólico. Alguns cantores, cantoras, artistas, celebridades, os intelectuais, do mal, propagam coisas diabólicas. Você tem que saber: não, isso é do diabo. Mas eu posso odiar essa pessoa? Não. Ora por ele: Senhor, liberta, cala a boca desse espírito imundo que está falando através dessa cantora. Amarra esse mal, Senhor, não permita que ela, Senhor, ó Deus, contamine tantos jovens, tantas meninas, tantos rapazes com essa podridão. Acho que vocês já sabem de que eu estou falando. Cabe a nós orar. Então você tem que discernir o que é verdade, o que é mentira. Ele não aliviou os seus discípulos de discernir entre certo e errado. Isso é de Deus. Você tem que continuar discernindo entre o certo e o errado. Mas o que Jesus está condenando? A forma injusta e hipócrita de destruir a reputação dos outros, de levar ao desprezo o próximo, de julgar, sentenciar, articular contra uma pessoa. O que Jesus proíbe aqui é condenar alguém por violar a nossa sensibilidade. Às vezes nós somos sensíveis demais, e aí nós condenamos pessoas, julgamos pessoas. Leon Morris, um servo do Senhor, ele diz que Jesus não está rejeitando os processos legais. Você pode entrar na justiça? Pode. Você pode requerer reparação? Pode. Ele não está pensando aqui em tribunais, ele está pensando na prática comum. Na prática comum de as pessoas tomarem sobre si o direito de criticar e condenar o outro. Nós não fazemos isso, irmãos, todo o tempo. Nós olhamos, criticamos, discernimos, às vezes erradamente, sentenciamos aquela pessoa: não falo mais com ele, não quero mais papo, vou me afastar. Ou então articula com outros: você sabia o que fulano fez? E aí começa a difamar essa pessoa. Os difamadores não glorificam a Deus, e a palavra de Deus diz: como que eu posso com a minha boca louvar a Deus e amaldiçoar pessoas? Nós não fomos chamados para sermos amaldiçoadores. O Senhor chamou Abraão e falou para ele: sê tu uma bênção. Deixa o Senhor usar a tua vida como abençoador e não como maldizente. Porque se você é severo com o julgamento com outras pessoas, você também vai pagar com a mesma moeda. É uma lei da semeadura. Se você semeia maledicência, você vai colher isso. Se você semeia julgamentos precipitados, condenações, também você vai colher isso. O homem que julga o outro convida o julgamento de Deus contra si.
É isso que o Senhor está dizendo. E o Senhor está nos dando uma grande oportunidade, dizendo: larga esta posição de juiz, porque essa posição é minha, e vive em liberdade. Vive a nova vida livre desse jugo. Ou você acha que é fácil estar na posição de juiz, de um juiz correto, de um juiz correto? É fácil? Não é. Essa posição não é minha, não é sua, é do Senhor. Um outro servo do Senhor, chamado Hineker, ele diz que a proibição de julgar os outros não se refere a todo tipo de julgamento. A gente precisa ter esse discernimento. Essa pessoa é uma pessoa má, essa pessoa é uma pessoa perversa, essa pessoa está querendo fazer mal à minha família, essa pessoa é uma pessoa boa, essa pessoa está fazendo o que é certo, essa pessoa está fazendo aquilo que é errado. Nós precisamos disso, foi o Senhor que nos deu essa capacidade. Vamos também, deixa eu abrir um parênteses aqui, deixar de vestir aquela roupa de super, ultra, mega bons samaritanos e dizer: todo mundo é bom, todo mundo é bom. Essa pessoa só não teve a oportunidade, mas ela é boa, no fundo, bem no fundo ela é boa. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que todos nasceram em pecado, todos são maus. Agora, entre os maus, tem aqueles que são perversos, têm alegria na maldade. Os estudos dizem que cerca de 3% da população, é isso, Fá? 3% da população são psicopatas. Isso é muito. É verdade? A cada 100 pessoas, 3 são perversos. Tem esse traço da perversidade. Isso aí, eles pensam em si, não tem empatia. Ele fazer mal a você ou não, ele só pensa nele. Tem graus de psicopatia. Então nós precisamos ter. Mas há uma diferença essencial entre um juízo ofensivo e pessoal e uma avaliação objetiva. Às vezes nós julgamos alguém para ofender, para maltratar, para nos vingar. Aí o Senhor diz: olha, você vai ser julgado com a mesma moeda. E outras vezes esse juízo é o juízo bom que o Senhor nos deu, de avaliar objetivamente e falar: essa pessoa é uma pessoa perversa, eu tenho que me afastar dela e preservar minha família. Senhor, liberta essa pessoa, Senhor, salva, Senhor, essa pessoa. E perversidade não é doença, é estrutura. Só Deus pode fazer, não tem terapia, não tem tratamento, não tem nada disso. Perversidade é uma estrutura. Digo eu, não o Senhor, penso que esses já são filhos das trevas, mas o Senhor, Ele tem todo o poder. Ele não mudou Nabucodonosor? Não transformou? Pode transformar. Qual é o nosso papel? Orar, interceder. Amém? Seguindo, irmãos, quando o pai avalia seu filho, ele está fazendo alguma coisa de errado? Não. Essa avaliação é boa. Então não é sobre esse tipo de juízo que Deus está fazendo. Pais, vocês são autoridades sobre seus filhos. Vocês são autoridades. Nós somos o povo de Deus. Nós olhamos essa palavra e vemos que o Senhor estabeleceu autoridades. Ele mesmo é o Senhor dos senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos entrar na esparrela de seguir esse curso de que o mundo diz que toda autoridade é má, porque essa estrutura vem de Deus. Pais são autoridades sobre seus filhos, líderes são autoridades sobre seus liderados. Então, quando o pai avalia o seu filho, ele está fazendo algo bom, e ele tem que dizer para o filho: olha, filho, segue esse caminho, ou sai desse caminho, porque isso compete aos pais. A própria palavra de Deus diz: ensina o menino o caminho que ele deve. Você não pode, os pais estão atentos, você não pode ser mais amigo do seu filho do que pai. Colega: eu sou tão amigo, ela é minha amiga, somos amigas. Tudo bem, mas a sua função principal dentro da paternidade, da maternidade, tem o amor de amizade,
tem aquela abertura que o filho tem que ter com você para falar, mas você não é amiguinho dele, não é amiguinha, você é pai, é mãe, então assume isso. Nem ia falar sobre isso, irmãos, mas vem de Deus. Isso vai ser proteção para os seus filhos, vai ser direção para eles. Eles precisam de ver você como uma referência, como alguém que vai dar limites a eles e vai também mostrar o caminho que eles devem andar. Então Jesus não está condenando qualquer julgamento, Ele está condenando esse espírito de crítica condenatória que a gente tem. Nem conversou com a pessoa, já disse, poxa, essa pessoa não presta. Eu sempre conto isso, né? Foi algo que me marcou numa experiência que tem a ver com esse assunto. Foi lá na catedral, quando conheci um irmão querido, que antes, quando ele chegou, Ricardo, desse tamanho, né, baixinho, assim, andava pisando em ovos. Eu falei, nunca tinha nem falado com ele. Que cara metido. E como o relacionamento conjugal é muito íntimo, eu falei, Fatinha, esse cara. Aí vem a esposa dele também. Eu falei, essa é a mulher dele, Fatinha. Olha aí. Para nossa surpresa, nós cantávamos no back vocal da igreja. Quem chega para o ensaio? Eles. Puxa vida. E agora? E pior que ela era tecladista, tocava demais, e ele cantava bem. Eu falei, poxa vida. E depois, quando conversei com esse irmão, rapaz, que amor de pessoa. E eles nos ajudaram, eles mandavam ofertas para a gente. Eles estavam em Campinas, e quando a gente veio nós nos tornamos grandes amigos. Grandes amigos. Então, o que o Senhor está fazendo? Está te libertando, está te livrando desse juízo condenatório do outro, que às vezes te priva de uma amizade, de uma aliança, da alegria de compartilhar da tua vida com alguém que você pensava que não prestava, que era metido, que era arrogante, e que você tem que ter a chance, dar a essa pessoa a chance de se conhecerem. Amém, irmãos? Então Jesus está condenando isso. Então, em outras palavras, Jesus condena essa inclinação para descobrir e condenar severamente as faltas reais ou imaginárias dos outros. Às vezes você condena pessoas só porque você acha que ela fez, né, algo contra você. Às vezes a pessoa olha para você e você diz, pronto, já a pessoa olha para você e dá um sorriso, está rindo de mim. Por 2 vezes no trabalho, eu estava fazendo análise e rindo com um colega de trabalho, e no andar de baixo ficava a equipe que fazia os relatórios, e tinha uma colega de trabalho. Por 2 vezes, né, ela foi ao laboratório, a gente rindo de alguma coisa. Vocês estão rindo de mim? Aí a gente ria mais ainda. Então ela ficou com raiva, porque achava que nós ríamos dela. Mas aí depois eu fui falar com ela, não, que isso? Por que a gente já está rindo de você? Então para de ter essas imaginações e vive a novidade de vida que Cristo te dá, te concede. Jesus está mais interessado aqui nos motivos que nos levam a julgar o nosso próximo. Qual é o motivo do julgamento? Por que você está julgando essa pessoa? Você quer ajudar? Você quer mover ajuda para essa pessoa? Você quer restaurar o caído? Ou você, na verdade, só quer jogar mais lenha na fogueira? Só quer ver essa pessoa sendo condenada por outros também? O Senhor diz, não julgueis, não julgueis, não julguem, não censure o teu próximo sem você conhecê-lo.
Ainda mais quando você tem uma série de problemas para resolver na sua vida. Sabe o que Jesus está condenando aqui? Nós somos pecadores, todos nós aqui, todos nós temos os nossos erros, e cuidado quando você achar que você é muito bom, muito cuidado com isso. Quando você achar, puxa, eu sou uma pessoa tão legal, as pessoas me ferem, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão gentil, eu sou uma pessoa, poxa, né, eu sempre estou pronto a ajudar, eu sempre estou ao lado. Cuidado com isso. Pode não ser nada disso, você pode estar mentindo para você mesmo, fazendo um teatro para você mesmo. O que Jesus está condenando aqui, às vezes nós vemos tantas feiuras em nós, que nós não queremos enxergar, e aí nós começamos a catar nos outros, e dizer, olha, fulano é fofoqueiro, Beltrano é assim, essa pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo outro. Sabe aquela pessoa que tem uma estratégia quando é encarnado, quando é, desculpe o termo, zoado por alguém? Essa pessoa vai e começa a encarnar em outro, ela tira dela e joga para o outro. Sabe essa estratégia? Eu conheço uma pessoa que faz isso. Você começa a brincar com essa pessoa, você fez isso, não sei o que fulano também é assim, olha fulano, não sei o que, ele tira dele e aponta para fulano. Nós fazemos isso sem pensar e começamos a julgar os outros. Segundo lugar, o Senhor diz, deem, lhe será dado. Todo mundo quer uma boa medida, como eu já ouvi isso. O Senhor vai te dar uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Toda a igreja, glória a Deus, aleluia. Vem, Senhor, dá-nos mesmo essa medida. E aí não lê o resto do verso, que diz, pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Sabe, aqui Jesus está usando aquela figura do mercado da época, onde eles mediam, né, na verdade era num suporte de pano, eram umas medidas lá para vender grãos, farinhas, cereais, e aí tinha que ser essa medida calcada, recalcada, sacudida, transbordante, botar igual a pipoca. Já viu quando serve o pipoqueiro, serve a pipoca, põe aquele resto de pipoca em cima, que você fala, aí sim, aí vale a pena. Essa medida, o Senhor quer te abençoar. O que o Senhor está falando? Eu quero te abençoar com toda sorte de bênçãos, eu quero derramar sobre a tua vida, eu quero ser o teu provedor, eu quero fazer você prosperar, mas esta é a regra do reino, aquilo como você compartilhar, da forma como você dá ao teu próximo, como você compartilha com ele, você vai receber também, porque nós queremos receber, mas não queremos nos doar. Nós queremos ser abençoados, mas temos dificuldade de aplicar tempo e abençoar outros. Mas bem-aventurados, irmãos, diz lá em Atos 20, 35, mas bem-aventurado é dar do que receber. E o Senhor está falando a regra do reino agora: ama teus inimigos, para de julgar o teu próximo. Para de desferir esse julgamento precipitado e compartilhe, porque a regra do ser humano, da humanidade, é você trazer coisas para você, é você acumular coisas para você, é você chamar a atenção para você, é você pensar em você primeiro, e o Senhor está dizendo, pensa no teu próximo, eu vou cuidar de você. Pensa naqueles que te cercam, e aí talvez, né, no meio dessa pregação você esteja pensando, né, no teu colega de trabalho, no teu colega da faculdade, no teu vizinho, mas eu quero ir mais para perto de você, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro da igreja, e claro, transbordar isso para todos os relacionamentos. Porque o Espírito Santo, através do próprio Senhor Jesus, Ele nos dá esse caminho. Compartilha do que você tem, abençoa outros.
Essa é a matemática dos céus. Quanto mais você se doa, mais o Senhor vai te abençoar. Ele vai te dar uma medida recalcada, sacudida, transbordante, de paz, de alegria, de provisão. Você crê que o nosso Deus é bom? Crê que Ele é fiel? Então, que possamos viver essa palavra. O Senhor está nos livrando do egoísmo, do egocentrismo. Tudo para mim, tudo para mim. Muito tempo atrás, muitos anos atrás, na igreja, fazendo uma cesta básica, né, veio pessoas trazendo produto vencido, pacote aberto de alimento. Falei, meu Deus, não é possível isso. Como que você quer prosperar se você é tão mesquinho? Como que você quer avançar se você é tão egoísta? A palavra de Deus está dizendo isso. Olha, se você for egoísta, se você for mesquinho, não vou poder te abençoar, porque a regra do reino é essa: a medida que você usar para o outro, será usada para você. Se você é muito abençoador, Deus vai te abençoar muito. Se você perdoa os outros, você vai ser perdoado por Deus. Se você sai da posição de juiz que não é sua, o Senhor também vai ter compaixão de você ao te julgar. É uma nova vida, irmãos. E qual é o propósito disso? De vivermos a nova vida em Cristo Jesus, livres das mazelas deste mundo, desse comportamento adoecido, mesquinho, miserável, que nós aprendemos desde a infância, ou já vem incrustado em nós através do pecado. Nós aprendemos desde pequeno a mesquinhez, quer com palavras que nos falaram, quer com atitudes. Aprendemos a julgar o outro, a juntarmos 2 ou 3 para poder falar mal de uma outra pessoa. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz: eu vim para que vocês nasçam de novo da água e do Espírito, para que vocês recebam o meu amor e possam amar, para que vocês possam ser abençoadores, doadores. O princípio aqui que o Senhor nos dá é o da semeadura e da colheita. Às vezes recebo pessoas, para aconselhamento, para orar. A pessoa não é feliz no seu casamento, porque ela é egoísta demais. Nenhum casamento com egoísta é bom, porque o casamento é um compartilhar de coisas íntimas e de uma forma intensa. Aqui todo mundo se vê bonito, o marido vê a esposa quando acorda. E aí, amor? Sem chapinha? E vice-versa. Não é verdade? E aí, se o casamento é feito com um egoísta, fica muito difícil. Não vai ter um casamento abençoado, porque a pessoa só pensa em si mesma. Mas se você pensar na tua esposa, se você pensar no teu marido, se você pensar nele, pode ter certeza que o Senhor vai estar te abençoando. Isso não é fazer papel de bobo, de tolo, isso é ser semelhante ao Santo dos Santos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Filhos, pensem nos seus pais. Pensem nos seus pais. Mas meu pai é difícil. Eu sei, olha, eu tenho um curso intensivo disso. Fiz pós-graduação e estou ainda no pós-doc. De pai difícil. Estou tentando fazer meus filhos não criarem rancores com o avô. Vamos lá, perdoa o vovô. Porque é uma coisa, é isso que o diabo quer: ferir tua família, afastar você, fazer você ficar, alimentando esse mal, quando o Senhor Jesus diz: eu vim para te dar um coração amoroso, perdoador, doador, te livrar da mesquinhez, te livrar, dessa miséria que o mundo prega. Jesus Cristo veio nos salvar, irmãos, amém?
Nós colhemos aquilo que nós semeamos, é o que o Senhor está dizendo. Quantos aqui querem ser abençoados? Eu quero ser. Quantos querem que seus filhos sejam abençoados? Eu quero. Abençoa o filho dos outros. Já pensou nisso? Seus filhos estão na igreja, glória a Deus. E os filhos do irmão que não estão? Ora por eles. Quando você ora pelo outro, lembra dos amigos de Jó? Quando que Jó foi abençoado? Quando Jó intercedeu pelos seus amigos. Coincidiu nesse momento histórico, mas a palavra de Deus deixa claro, no momento que Jó perdoou os seus amigos e intercedeu por eles, o Senhor restituiu tudo a Jó. Então nós colhemos, lá em Efésios 6:8, diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre, o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós recebemos de Deus fruto daquilo que nós semeamos, porque o Senhor, Ele salva o seu povo e diz para ele: olha, é esse o caminho que vocês devem trilhar. Se nós julgarmos os outros, seremos julgados. Se nós perdoamos, seremos perdoados. Mas se nós condenarmos, seremos condenados. Alguém aqui quer ser condenado? Então, em nome de Jesus, o Senhor te dá a oportunidade, abre teu coração e perdoa. Eu sei, e o Senhor muito mais sabe que teve pessoas que te feriram, pessoas que vão ainda te ferir, mas esse é o caminho dado por Jesus. Deus dará sem medida, quando amamos sem medida. Deus tem uma medida. Você acha que a tua medida é a medida de Deus? Quando você diz assim: poxa, eu vou abençoar esse irmão. Pensa aí numa forma de abençoar um irmão. Aí você pensa assim: poxa, eu vou dar para ele um carro. Oh, glória, recebe aí, Mauro, segura essa bênção. Viu o Maurão lá assim, ó, pegou a palavra de vitória. Se alguém quiser, ó, mira lá no Mauro. Deus tem uma medida muito maior, muito maior. A gente está pensando em carro. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que restaura famílias, o Senhor é o Deus que traz paz, o Senhor é aquele que enche o nosso coração de paz, Ele é aquele que dá a direção. Você já passou por uma bifurcação na vida, momento de decisão: meu Deus, eu vou para onde? Para a direita, para a esquerda, eu sigo, eu volto. O Senhor é aquele que pode dar a direção. O Senhor é aquele que pode unir peças separadas. O Senhor é aquele que pode sarar a alma ferida. E Ele está te dizendo: eu quero te abençoar, mas eu não posso abençoar o rancoroso, porque o coração dele está cheio de rancor, e ele só vai fazer mais mal com aquilo que eu der a ele. Eu não posso abençoar tanto o mesquinho, o avarento, porque ele vai se perder, porque ele ama o dinheiro, ele ama as suas coisas, e por amor a ele, eu não vou abençoá-lo. Mas quanto mais você abençoa, tanto mais o Senhor tem liberdade de te abençoar. Deus tem uma medida maior do que do homem. Se dedicarmos a vida em doar, em dar, Deus providenciará para que recebamos, e Ele é fiel para fazer isso. Mas se dedicarmos a vida apenas a receber, Deus providenciará para que percamos, porque estamos no caminho errado. Estamos amando aquilo que Deus detesta, estamos detestando o que Deus ama. E esse princípio, irmãos, não se aplica apenas à contribuição, à oferta e dízimo, ele se aplica à vida inteira.
todas as áreas da nossa vida. Você quer que a sua esposa te ame muito? Derrama teu amor sobre ela. Você quer que teu esposo te ame muito? Ama ele. Amar, irmãos, segundo a palavra de Deus, ok? Porque amar também é dizer não. Você quer que seus filhos te abençoem, te amem? Ame seus filhos. Interceda por eles, clame por eles. O Senhor vai te abençoar. Não há como dar errado, porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. E por fim o Senhor diz: por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão? Nós somos cegos para ver os nossos erros. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Você enxerga o erro de todo mundo e não para meditar e avaliar o teu coração. Avalie o teu coração, examine-se o homem a si mesmo. É a palavra de Deus através do apóstolo Paulo antes da mesa. Somos rápidos em desferir um julgamento para o outro e somos complacentes com o mal e com o pecado que há em nós. Julgamos, sentenciamos e até, na verdade, executamos a sentença, maltratamos, ferimos, retribuímos com o mal, esquecemos de que a mesma medida que nós usarmos com os outros, será usada conosco. Você já parou e pensou nisso? Isso deve nos levar ao arrependimento de todos os julgamentos precipitados que fizemos, toda a nossa arrogância de achar que éramos melhores do que fulano, beltrano, e dizer: Senhor, eu sou pó, eu sou nada diante de Ti, tem compaixão de mim. Então, se você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, olha primeiro a trave que tem nos teus olhos. Olha primeiro a trave. Como que você quer dirigir a vida de outros, avaliar a vida de outros, se você não para avaliar a tua vida e o teu coração e se acertar diante de Deus? O Senhor, Ele quer aqui, na verdade não é pesar sobre mim e você um jugo, Ele está nos libertando com essa palavra. Ele está dizendo: eu vim para tirar a trave dos teus olhos, para que você veja como você está, se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para mim, porque esse é o caminho de vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Por que nós reparamos tanto cisco no olho do irmão, né, irmãos? A trave, irmãos, é uma peça pesada de madeira. Ela é utilizada para estruturas, inclusive de casas. Então, o que o Senhor está falando? Há muito mais para você melhorar na sua vida do que você melhorar na vida do teu irmão. Há muito mais para você corrigir aqui dentro de você do que na vida do outro. Então, quando você olhar para o outro, lembre-se de você. Nós tomamos partidos de pessoas, de instituições e nos julgamos melhores muitas vezes, mas o Senhor, Ele nessa manhã, Ele abre os nossos olhos e diz: filhos, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, não a vida que o mundo diz, mas uma nova vida. Eu vim para derramar tanto amor sobre a tua vida, que você vai ter capacidade de amar mesmo aquele que te feriu. Eu vim livrar você do jugo e do peso, do julgamento precipitado, porque você será julgado com o mesmo peso que você julga o outro. Eu vim para que você aprenda que quando você dá, quando você doa, quando você abençoa, você é ricamente abençoado. E eu vim para que você possa enxergar que mais do que o teu irmão, você precisa ser transformado. Eu preciso dessa transformação do Senhor. Então, o Senhor, Ele denuncia aqui, a mim e a você que queremos mudar o outro, e não avaliamos nosso coração. Jesus chama essa pessoa de quê?
hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Igreja amada, vamos receber essa palavra e dizer: Senhor, faz isso no meu coração. Eu quero caminhar, eu quero andar, Senhor, nesse caminho. Eu quero, Senhor, ó Deus, poder viver esta nova vida que o Senhor me dá. Eu quero semear, Senhor, ó Deus, boas sementes, para que eu tenha, Senhor, boa colheita. Amém, queridos? Deixa eu só abrir aqui uma observação que eu botei ontem de madrugada. Às vezes o Senhor me acorda. Eu botei assim: o propósito da graça é nos fazer portadores desse poder, a graça de Jesus, né? O poder de perdoar, o poder de amar, o poder de doar, o poder de ser semelhante ao Pai Celestial. É o que o Senhor está nos dando aqui através dessa palavra. Poder para liberar pessoas que estão em falta com você. Você tem poder de chegar e dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu libero essa pessoa. Então o Senhor está nos dando essa graça, esse poder. Pessoas que te fizeram sofrer, que tiraram algo que era seu, mas que o Senhor está te ensinando que Ele vai suprir, Ele vai restituir, e que você pode liberar essa pessoa e dizer: vá em paz. Jesus Cristo veio nos salvar, e nesse mistério de Deus está de nos perdoar, amar e nos doar o maior bem, que é o próprio Salvador Jesus Cristo. Assim como salvos, somos salvos também em Cristo, salvos da nossa vingança, salvos do nosso ódio, salvos do nosso amargor, salvos do nosso rancor, que são dívidas que pessoas contraíram conosco, salvos do fardo pesado de agir como juízes, sentenciadores, sem a mínima condição de sermos. Foi o que ocorreu com Caim. Caim olhou para o seu irmão, julgou o seu irmão, sentenciou o seu irmão, odiou o seu irmão, a ponto de matar o seu irmão. O que isso trouxe para Caim? Qual foi o resultado disso? Deus aceitou a oferta dele? Ficou tudo bem? Ele conseguiu alguma coisa de bom? Não. O que aconteceu? Veio um juízo de Deus sobre Caim, e ele andou errante sobre a terra. Nem as pessoas podiam matá-lo, havia uma marca para ele, para que a morte não fosse um alívio para ele. Jesus Cristo veio nos salvar dessa síndrome de Caim, e nos fazer não semelhantes a Abel, mas semelhantes ao próprio Jesus. Amém? Segure comigo esse pedacinho de pão. Esta é a mesa do Senhor, a mesa dos filhos, a mesa dos lavados, remidos no sangue de Jesus, a mesa daqueles que foram salvos pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, a mesa daqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e creem que um dia, cerca de 2000 anos atrás, Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Esta é a festa dos filhos. Aleluia. Nós abençoamos o pão que representa o corpo de nosso Senhor, entregue na cruz do Calvário para nos salvar. Abençoamos, Senhor, e fazemos isto em memória de Ti. Clamamos a Ti, ó Pai, não nos deixe esquecer a grandeza do Teu amor, ó Deus, Senhor, ó Deus, a extensão, a profundidade, a altura, a largura, Senhor, ó Deus, da Tua graça, o preço altíssimo que o Senhor pagou por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Fomos adotados, Senhor, adotados, ó Pai, por Ti, pelo Teu grande amor e grande
poder revelado em Cristo Jesus. Abençoamos este pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos. Aleluia, aleluia, graças a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por ter enviado Cristo Jesus. Obrigado, Jesus querido, por ter, Senhor, ó Deus, ido até o fim, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por aplicar essa obra em nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Te convido a ficar de pé comigo. Quão maravilhoso Tu és, Senhor. Nele temos redenção por meio do Seu sangue. Redenção. Fomos redimidos, queridos. Fomos libertos. Fomos justificados. Fomos perdoados. O sangue de Cristo está sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Abençoamos o cálice da salvação, o cálice da nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Oh, aleluia! Toda glória a Ti, ó Deus querido. Somos chamados Teus filhos e somos Teus filhos. É neste momento, Senhor, ó Deus, que renovamos diante de Ti, Senhor, a nossa fé e a nossa gratidão de dizer obrigado, Pai, por ter nos amado tão intensamente, a ponto de entregar o Teu Filho para ser esmagado em nosso lugar. Mas obrigado, ó Deus, porque Tu és tão glorioso e tremendo, que o Senhor não ficou naquela tumba, mas ao terceiro dia, os grilhões da morte foram quebrados e o Senhor ressuscitou, está à direita do Pai. Nós aguardamos a Tua volta, aleluia, e ouviremos o nosso nome chamar, aleluia, para entrarmos no descanso, Senhor, ó Deus, na alegria eterna, Senhor, ou no gozo eterno, Senhor. Ah, Jesus, aleluia. É com alegria que erguemos o cálice da salvação. É com alegria, Senhor, ó Deus, que declaramos que nós cremos que somos sim Teus filhos, não por merecimento, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, herdeiros do Deus Altíssimo. Aleluia, aleluia. Abençoamos o cálice da salvação, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E que a igreja do Senhor diga amém. Tomamos todos. Aleluia. Diga uma palavra de louvor a Deus. Oh, eu Te adoro, meu Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela salvação da minha esposa, dos meus filhos. Obrigado pela salvação, Senhor, ó Deus, dos meus irmãos aqui, dos meus familiares. Obrigado pela salvação do meu pai. Obrigado, Jesus, pela salvação dos meus pais, Senhor amado. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua graça. Deus querido, a Ti seja todo louvor hoje e eternamente. Pai, se temos terminado este culto, queremos, ó Deus, Te bendizer antes de sair aqui, mais uma vez Te bendizer. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és a alegria da nossa vida, Tu és a nossa esperança. Tu és um Deus tremendo, o único Deus verdadeiro, e nós estamos seguros em Ti. Oro pela vida, Senhor, ó Deus, do Geraldo, Senhor, que está internado no CTI ainda, Senhor, o pai da Lana. Alcança, Senhor, ó Deus, com a Tua graça. Nós temos clamado por ele, nós Te louvamos pela melhora, mas nós clamamos pela cura completa, em nome de Jesus.
Senhor, ó Deus, nós te louvamos porque sabemos que tu estás ali naquele CTI junto com ele, Senhor. Então resplandece o teu rosto, dissipa, Senhor, ó Deus, esta enfermidade, traz cura, Senhor, ó Deus, e nova vida, Senhor, ao Geraldo. Assim também te pedimos, leva-nos em paz, Senhor, guardados pelas tuas fortes mãos. Que seja um domingo, Senhor, ó Deus, de comunhão contigo, de alegria, Senhor, ó Deus, ó Senhor amado, e de que possamos viver, Senhor, esta palavra que ouvimos de ti nesta manhã, para que possamos viver a plenitude de vida que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Fica conosco, Senhor, e recebe a nossa adoração hoje e para sempre. Em teu nome, Jesus, nós oramos, e que o povo do Senhor diga amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. Que a estrada venha sempre ao teu encontro, que o vento sopre sempre a teu favor, que o sol de Deus aqueça o teu rosto, e que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos, e que até nos virmos novamente, que o Senhor, o Rei da Glória, te guarde nas palmas de suas mãos. Amém, amém. Ao Senhor a glória, aleluia. Toda a glória a ti, Jesus. Nós chamamos, Senhor, te adoramos, ó Deus, aleluia. Antes de sair, abençoe o teu irmão, que Jesus te abençoe ricamente. Até logo mais à noite.